Paizinho, nesta manhã, que a tua palavra, ela seja luz, revelação. Que haja por isso em nós a ajuda do teu Espírito Santo, que nos ajude nas nossas fraquezas, também em compreendermos. Porque há áreas da nossa mente que estão, por vezes, obstruídas. E oramos para que o teu Espírito nos traga revelação, sabedoria, discernimento nesta manhã aos nossos corações. E que cada um de nós, de acordo com a tua ajuda, extraia alguma coisa que possa ser aplicável à sua vida, porque é disso que se trata. Não queremos apenas informação, queremos transformação. E por isso, nesta manhã, Senhor, ajuda-nos, auxilia-nos, e a mim em primeiro lugar. Mas eu oro para que a tua palavra, só por si, com o teu Espírito, nos possa tocar e abençoar. Amém. Em nome de Jesus. Nesta manhã eu queria falar sobre medo e sobre os nossos pensamentos. Amém? O tema do medo é muito falado nas Escrituras. É interessante ou não que a expressão não temas da Bíblia ocorre 365 vezes. Exatamente uma por cada dia do ano. O que significa que há alguma coisa com o qual o ser humano lida. Aliás, lida desde que Adão, né, e Eva caíram, eles não caíram no chão, né? Mas erraram, falharam contra Deus, e diz que automaticamente esconderam-se. Por vergonha, pela sua nudez, mas também por receio, por medo. Então o medo é alguma coisa que caracteriza a natureza humana. E mesmo os mais afoitos, os mais corajosos, os mais ousados, todos têm momentos de medo. Costuma ser quem tem medo. Certo? Portanto, quem tem aquela parte ao fim da coluna, vou pôr isso em português. Quem tem rabo tem medo, não é? É uma expressão portuguesa. A verdade é que é verdade. Nós todos lidamos com medo. E vivendo em tempos em que tempos estes, como sempre foram em toda a história. A gente passa a vida a dizer que estamos a viver em tempos, mas isto sempre ocorreu. Toda a história é a história de guerras, de calamidades, de fomes, de pestes. Esta coisa de se dizer que isto são os sinais é uma má interpretação bíblica, porque esses sinais sempre ocorreram ao longo da história da humanidade. Mas sempre que as coisas apertam, o ser humano teme. Não é por acaso que já o salmista, no Salmo 91, ele fala acerca de nós não temermos os rumores noturnos, não temermos o espanto, não temermos aquilo que vem à nossa vida, porque o simples facto de estarmos expostos à informação negativa, os prognósticos, somos ótimos a fazer prognósticos, isto vai ser assim, isto vai correr mal, tudo vai sempre mal. O problema é que corre sempre mal para aqueles que acreditam que vai correr mal, e entretanto os outros aproveitam-se daqueles que acreditam nisso e enriquecem e vivem. Alguém entende o que é que eu estou a dizer? Porque aqueles que não temem, eles governam sobre os que temem. Porque os que temem aceitam tudo, e os que não temem acabam por, em momentos de temor e de medo, de conseguir suplantar-se a eles próprios, às circunstâncias, e eles acabam por prosperar. Agora, prosperarem, seja qual for a área. Então, a palavra medo, eu vou ler aqui só um ou outro versículo. Aliás, eu vou ver muitos versículos. Eu hoje não dei isso com tempo, mas pronto, vocês vão ouvindo, também têm bons ouvidos. Não é? Não diz a Bíblia, aquele que tem multimédia, veja o que o Senhor diz às igrejas. Não, diz aquele que tem ouvidos, então os irmãos ouvem. Ok? Isaías 41:10, Deus diz, não temas, porque eu estou contigo. Josué capítulo 1, versículo 9, não temas, porque o Senhor Deus está contigo por onde vais. Segundo Timóteo, Paulo diz a Timóteo, um jovem na flor da idade, cheio de vitalidade, abençoado, treinado, ensinado, adotado por Paulo, e Paulo está a dizer a Timóteo que entretanto ficou a tomar conta de uma igreja para o qual não se sentia capacitado, e este é o interessante de Deus, é que Deus não chama os capacitados, Deus chama aqueles que têm um coração disponível e estão dispostos a. E por isso, às vezes, se calhar, olhamos para líderes e pastores e dizemos, ele até troca as palavras, às vezes diz, mas está desconfortável, mas é suposto ser assim.
Eu, ao fim de 34 anos de ministério e de muitos mais anos à frente do púlpito, eu continuo a sentir-me desconfortável cada vez que estou aqui. Porque não é a minha cena é estar lá no meu cantinho. Mas a gente faz porque Deus chama-nos e a gente anda para a frente. E por isso, quase todos os dias eu tenho que tomar posse destas verdades também assim. Não temas, porque Deus está comigo. Não temas porque as circunstâncias já estão favoráveis, mas não temas porque eu estou contigo. Não é assim? Até porque eu conheço muitas pessoas que vivem em circunstâncias profundamente favoráveis e de sucesso e estão com medo de perderem essa realidade e essa situação amanhã, porque o mundo está assim. Então quem tem dinheiro, junto ao dinheiro, tem medo de investir. Sempre que há crise, há malta que tem medo de investir. E nós sabemos isso. Quem percebe um bocadinho dos mercados e da economia de um país, sempre que há crises, uma das coisas que acontece é que o investimento para e às vezes é retraído. Porquê? Porque há medo. Não, às vezes não é medo, é apenas uma questão de bom senso. Mas os irmãos percebem o que é que eu estou a dizer. O medo puxa-nos para trás. E Paulo estava a dizer então a Timóteo, Paulo, olha lá. Deus não nos deu um espírito de medo. Aliás, esta palavra medo vem da mesma raiz que a palavra intimidação, timidez. Está tudo baseado na mesma palavra. Paulo está a dizer a Timóteo, isso é a tua realidade natural. Tu, enquanto jovem, inseguro, enquanto jovem que foi criado apenas por mulheres, nada. Faltava ali um homem macho, não é? Ali para puxar pelo rapaz. Paulo estava a ser esse pai para ele. Né? E o Paulo estava a dizer, olha, acabou o tempo dos frufrus e gaitinhas, agora aqui é para andar para a frente. Né? Porque ele dizia, eu lembro da tua avó Eunice, eu lembro da tua mãe, da fé delas. No entanto, de ti, sempre que oro por ti, só me lembro das tuas lágrimas. E ele dizia, é tempo de avançar. E as lágrimas porquê? Porque te sentes pequeno, sentes-te inferior, sentes-te inseguro, sentes-te incapaz, sentes-te, se calhar, um pouco sem saber como agir enquanto homem, como líder. Mas eu quero te dizer que essa é a tua realidade emocional, afetiva, psicológica. Mas a tua nova realidade é que tu tens dentro de ti o Jeová Jiré. Tens dentro de ti aquele que é provisão. E essa provisão manifesta-se não num espírito de temor, não numa atitude, não em alguma coisa que te atrofia, mas em poder de amor e de uma mente sã. E a mente sã, que depois traz equilíbrio, traz moderação, traz sabedoria, traz, meus irmãos, essa consistência que nos leva então a alcançar. Então a palavra de Deus, ela fala-nos em tantos outros versículos acerca do facto de que nós não devemos que o medo governe. Os irmãos sabem, até deixem-me dizer uma coisa. O medo é a causa de muita idolatria. E não é só fora da igreja, mesmo no meio do povo cristão. Porque sempre que o povo teme, agarra-se a outras coisas que não a Deus. Aliás, um dia destes vou pregar sobre isto, a santidade da fé. Porque quando a palavra de Deus diz para sermos santos como Ele é santo, nós pensamos em aspectos morais, comportamentais. Mas os aspectos morais e comportamentais vêm de uma raiz que se chama fé. E a minha fé, Deus é um Deus de fé. Deus é um Deus que quando fala também fala em fé. Marcos, quando diz tende fé em Deus, na verdade no original diz tende a mesma fé do tipo de Deus. Que é uma fé que fala na certeza, sabendo que se fala e chama as coisas que não são como se já fossem, e faz criar os mundos apenas pelo poder da sua palavra e da sua fé. No mínimo, ele terá fé nele mesmo. Não sei como é que Deus, o que é que ele dirá quando nós dizemos Deus me valha, não é? Ou Deus me ajude. Eu não sei quem é que ele vai dizer que eu me ajude. Não entendam isto. Então a fé, meus irmãos, é alguma coisa que vem de uma mente que está fixa em Deus, que está baseada nele. Quando a palavra de Deus fala acerca de santidade, fala essencialmente da nossa capacidade em crermos e não duvidarmos. Hebreus diz lá que aquele que não crê, aquele que duvida em seu coração, não só se torna uma pessoa oscilante, como diz que Deus não se agrada, não tem prazer. Não está a dizer que não o ama. Não está a dizer que o rejeita, está só a dizer que não fica triste. Deus fica triste cada vez que vê que nós optamos por acreditar e crer mais
em outras coisas ao nosso redor, menos nele. E porque não temos esta fé, não temos esta certeza, essa segurança, esse equilíbrio, essa revelação de que Deus em mim, mas eu não sinto, não interessa, mas Ele está em mim, eu creio. E se eu creio, é a minha fé que faz com que as coisas aconteçam em mim. Então eu creio, eu determino, Deus, eu estou aqui todo a tremer que nem várias verdes, mas eu sei em quem tenho querido, eu sei que Tu estás comigo, eu sei, e Tu vais-me ajudar a levar isto adiante. Por muito receio que eu emocionalmente sinta. Mas a minha nova realidade é uma realidade de fé. E Paulo diz então que o espírito da fé, a atitude da fé, eu criei, por isso falei. Eu creio, por isso eu abro a minha boca e falo. E falo quando? Eu oro. Eu acho que a oração é a primeira manifestação de fé. Porque a minha fé está nele. A primeira coisa que eu faço, antes de qualquer outra coisa, e quando tenho dúvidas ou preciso tomar uma decisão, eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro falar com Deus. Eu vou aonde? Não vou lá nenhum, onde eu estiver. Eu falo. Eu digo, Deus, é isto. Então, eu creio e por isso eu oro. Eu falo. Eu creio, por isso eu dou testemunho. Eu creio e por isso eu falo à minha vida e às minhas circunstâncias. Não estamos aqui a falar de mística. Estamos a falar da palavra da fé. E a palavra da fé vem de um coração que está em fé nele. Mas para isso nós precisamos de perceber que aquilo que vem para roubar a nossa fé é o medo. O medo, na verdade, é o resultado da nossa fé em outra coisa qualquer que não em Deus. Amém? Os irmãos entendem o que é que eu estou a dizer. Nossa fé, o medo, é o resultado de tirarmos os olhos de Deus e colocarmos na circunstância. E acreditarmos que vai acontecer alguma coisa negativa, vai acontecer alguma coisa de mal, não é assim? E por vezes elas acontecem, nós não temos como não fazer isso. Então, Paulo ele fala-nos acerca da importância de nós não cedermos ao medo. O medo faz com que a nossa mente ela fique enublada, faça julgamentos, faça análises, faça avaliações, que normalmente, porque já o estamos a fazer numa perspectiva humana, vai sempre conferir a nós e trazer-nos a nós, muitas vezes, um sentimento de incapacidade, de impotência e de receio pelo futuro. Os irmãos não sei se percebem. Pronto, não. Os irmãos não sei se percebem, mas grande parte das vezes em que nós nos reunimos, nós precisamos estar sempre a dizer porque Deus está presente e porque Deus faz, irmãos, vamos lá e acreditemos e tal, mas deixem-me dizer que nós podemos fazer isso todos os domingos, este tipo de exercício, mas enquanto nós, individualmente, entre nós e Deus, não dissermos assim, Senhor, eu creio. Mas a minha fé é fraca. Então pedes a Deus, dizes, fazes como aos discípulos, Senhor, ajuda a nossa fé. Ajuda-me, eu quero crescer em fé. Eu estou mais interessado numa igreja que está a crescer em fé do que está a crescer apenas na sua maturidade de performance, da vida. Porque a fé estará lá por trás. E a fé irá nos conduzir a outros patamares. Então Paulo, ele transmite-nos e leva-nos a outras áreas da nossa vida, que é, para nós debelarmos a fé, eu preciso de acreditar que em mim existe um espírito de poder de Deus, porque Deus está cá. Então, um espírito de poder, um espírito de amor, porque diz que a fé também tem que operar pelo amor, não é? Até porque a fé em atuação não pode ser para magoar ninguém, então o amor tem que estar por trás, e diz que é um espírito de mente sã, de equilíbrio, de moderação. Então, muito de Paulo é ensinar os cristãos a dizer, gente, está na altura de nós mudarmos a nossa mentalidade. Porque enquanto não trabalharmos isso, primeiro, acreditarmos que temos este espírito em nós para nos ajudar e depois trabalharmos a área dos nossos pensamentos. Diga comigo, os nossos pensamentos. Na verdade, tudo começa dentro de nós antes de chegar cá fora. É como o amar. Amar o próximo, ok, vamos amar o próximo. Mas o amar começa na forma como eu penso da pessoa. Ainda antes de agir, ainda antes de lhe dar um abraço, ainda antes de a ajudar, ainda antes de lhe dar um saco de comida, ou seja lá o que for, o que ela precisar. Antes disso tudo, o amor já se manifesta porque dentro de mim, a minha forma de pensar para com a pessoa já é uma forma de pensar de amor. Então passa muito pela nossa mente, pelo nosso íntimo. Quando nós louvamos a Deus, eu louvo a Deus porquê? Eu sei porque é que eu louvo a Deus. Eu sei porque é que eu quero exaltar a Deus. Eu sei. Eu tenho os meus pensamentos. Eu cresci
Paulo diz para nós apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, mas também para mudarmos e renovarmos o nosso entendimento, para entendermos e compreendermos a profundidade da sua vontade e do seu amor. Então muito passa pelo medo. Passa pelo medo, não, passa por vencermos o medo, ou percebermos a ação do medo e percebermos também a ação do Espírito que está em nós. Então o que é que nós devemos fazer? Devemos cuidar e trabalhar para que a nossa mente ela não seja alimentada com palavras de medo, nem com visões de medo. Vamos abrir quem tiver para abrir. Efésios capítulo 6, versículo 10. Deixem-me dizer, meus queridos, que uma igreja com medo é uma igreja que não vai a lado nenhum. As várias passagens que nós lemos na palavra de Deus sobre não tenhas medo, não temas, eu sou contigo, é precisamente porque as pessoas estavam com medo. E Deus estava a dizer, crê em mim, crê naquilo que eu te estou a dizer, crês que eu estou contigo, então não tenhas medo, vai lá. Não dissemos isto tantas vezes aos nossos filhos? Vai lá, não, mas vai lá, tu és capaz, eu estou contigo, eu estou aqui por trás. E depois o medo da performance. Então e se eu falhar? Se eu falhar estou cá outra vez e estamos cá para amar e para continuar. É assim, nós fazemos isso com os nossos filhos e não entendemos que Deus faz exatamente o mesmo connosco. Então e se eu falhar? Se falhar, olha, levanta-me. Levanto-me outra vez e vou continuar. Deus é Deus, o seu amor não muda. Mas é a atitude, falta-nos a atitude de arrancar e de avançar para a frente, porque estamos com medo de uma série de coisas, às vezes até com medo de Deus. E eu creio, sinceramente, que é na nossa mente que se travam as maiores batalhas espirituais. Deixe-me dizer que o diabo só consegue mexer na nossa vida quando nós permitimos que ele entre na nossa mente. Ele não é onipotente, ele não é omnisciente, não sabe todas as coisas, ele não pode todas as coisas. Nós não podemos, como cristãos, ter mais medo do diabo do que respeito a Deus, e às vezes parece que temos. Deus é o maior que está em nós. E Ele é essa provisão, essa justiça em nós, Ele é tudo que nós precisamos. Então, essa luta acontece aonde? A nível dos nossos pensamentos. E eu permito que os meus pensamentos muitas vezes levem para o campo do medo e aí eu desisto. Eu entendo, meus irmãos. Paulo ele diz assim, Efésios 6:10, para finalizar a minha carta digo-vos o seguinte, sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Amém? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vamos estar sempre nas nuvens? Vamos estar sempre a viver em culto constante? Estamos a viver, a nossa vida é um culto a Deus, mas estamos sempre culto de fogueira e o culto do Monte Santo e o culto do chinelo sagrado e o culto do... Não é? E vamos ter cultos de tudo e mais alguma coisa. E a gente pensa que é fugindo do mundo e nos fecharmos dentro de um gueto espiritual que isso é que é ser igreja. Errado. A igreja foi feita, foi mesmo para estar no meio do pecado e no meio das trevas e no meio onde há porcaria e lixo, para sermos luz de Deus. Para isso é preciso ter fé. Se a nossa fé é, deixa-me esconder, senão eu também vou pecar. Mas irmãos, então aí a gente andamos aqui para essa pescadinha de rabo na boca. Não saímos do mesmo. Para finalizar, eu digo-vos isto. E Efésios é uma das cartas, para mim, mais fantásticas do Novo Testamento e escritas por Paulo. Para finalizar, a minha carta digo-vos, sejam fortes no Senhor. Sejam fortes em quê? Na vossa fé. Creiam nele. E no seu grande poder. E por isso, usem toda a armadura de Deus. Agora, que armadura é esta? Vistam a armadura de Deus para que vocês possam lutar contra as artimanhas do diabo. E a gente pensa logo, mal olhado. Irmãos, se a gente vai pelo mal olhado, há aí gente que manda um olho para cada lado. Estou brincando. A gente aquele olhou com um olhar estranho. Algumas pessoas já andam na rua às vezes com aqueles olhos de pirex. Né? Invejas. Se sofre do mal olhado e do mal de inveja, não sabe, por amor de Deus. A gente sofre da cabeça. Usa a armadura de Deus, veste a armadura de Deus para que possas lutar contra as artimanhas do diabo. Onde é que estão essas artimanhas? Aqui, gente. É aqui que ele nos convence ou não. E nos leva para onde ele quer ou não. E depois diz, a nossa luta não é contra pessoas que estão na terra, nós estamos a lutar contra os governantes, as autoridades e os poderes das trevas deste mundo. Estamos lutando contra os poderes espirituais do mal nas regiões celestiais. Deixem-me dizer que eu acredito que há regiões celestiais. Também não acredito ao ponto de haver gente a alugar aviões porque diz vão fazer guerra nos lugares celestiais.
O mundo evangélico é tão rico, tem uma coisa tão jeitosa, tão fofinhos cada vez mais. Bem, Luís Miguel, acredito que uma grande parte do que a Bíblia fala de regiões celestiais, se estamos a falar de a mente, e Paulo depois ao longo desta passagem está a falar daquilo que acontece a nível da mente e do coração, onde é que são estas regiões celestiais? Aqui. Na nossa mente e no nosso espírito. Então, quais artimanhas? Mas, irmãos, a artimanha que me faz mal não é aquele que planeou fazer mal de alguma situação. O que me faz mal não é alguém que fala mal de mim. O que me faz mal não é aquele que intenta fazer coisas negativas contra mim. Não é essa a artimanha do diabo. A artimanha do diabo é aquela que ele também usou no paraíso. Aquela voz doce e subtil. Como fruto. Claro que a tradição inventou que era a maçã. E daí, se calhar, se diz ainda hoje uma maçã por dia dispensa ao médico. Mas a Bíblia não fala da maçã, diz que era um fruto. Aquela voz, aquela meia-verdade, aquele engano. Os irmãos reparem, Adão e Eva não fizeram nada para o qual não tivessem convencidos. O diabo agarrou-me e obrigou-me a comer maçã. Não. Blá, 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 uíscas saquetas, convenceu de que aquilo, afinal, não era bem assim, era ao lado, e então vamos lá comer o fruto proibido. Então onde é que aconteceu a verdadeira guerra? Não é o ter o diabo ao pé de mim e a dizer-me coisas, não é o problema é quando eu começo a ouvi-lo. E começo, realmente tens razão. Então onde é que se trava as maiores guerras? Aqui dentro. E eu preciso estar certo de que em mim está um Deus que me ajuda a vencer estas artimanhas. 6:13, e diz, e é por isso que vocês precisam de obter toda a armadura de Deus. Então, no dia do mal, vocês serão capazes de permanecer fortes, e aí, quando terminarem a luta, estarem de pé. E depois Paulo continua a dizer isso. Que armadura é esta? Onde é que ela influencia, ou onde é que ela atua? Diz assim, versículo 14, portanto, fiquem firmes com o cinto da verdade amarrado na cintura, e no peito usem a proteção da vida. Noutras versões diz a couraça da justiça. Em vossos pés usem as boas novas da paz para vos ajudar a permanecerem fortes. E versículo 16. E também usem o escudo da fé, com o qual vocês podem parar todas as flechas ardentes que vêm do maligno. Aceitem a salvação de Deus como o vosso capacete e peguem a espada do Espírito, e essa espada é o ensino de Deus. E por isso, orem nesse Espírito que está em vocês em todos os momentos. Orem com todos os tipos de oração. Porque quem crê, ora. Crê? Então ora. Então é a primeira coisa que eu vou fazer. E peçam tudo o que vocês precisam. E para fazer isso, vocês devem estar sempre prontos, nunca desistam, orem sempre por todo o povo de Deus. Então, esta armadura de Deus, estamos a falar do quê? Em primeiro lugar, estamos aqui a falar da verdade amarrada no cinto, à cintura. Mas irmãos sabem que a verdade é que nos dê... Agora ia usar uma expressão. É que nos impede de ficarmos com as calças na mão. Porque aqui a verdade aparece como o cinto. O cinto é aquele que sustenta a nossa vida. Mas que verdade é esta? É uma verdade qualquer? Não, a verdade que tu já conheces. A verdade que tu conheceste e te conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é esta? Jesus, ele é a verdade, mas também toda a sua palavra é a verdade. Portanto, esta palavra não é uma coisa que eu uso aqui na zona da barriga. A palavra é uma coisa que eu uso na minha mente. Onde é que eu sei, onde é que eu penso, onde é que eu giro a questão da verdade e da mentira? É na minha mente. Então a verdade atua sobre o quê? Sobre a minha mente. Sobre pensamentos verdadeiros ou pensamentos não verdadeiros. Sobre agir em verdade ou não agir em verdade. Passa pela nossa mente. Depois fala aqui acerca de usarmos a couraça da justiça ou a proteção da vida. E ele está a falar do quê, meus irmãos? A justiça vem de onde? Vem pela fé. Ele se tornou maldição por nós para que nós fôssemos feitos justos nele.
E agora não há mais condenação para aqueles que estão justificados nele. E essa justiça chegou a nós através do quê? Através da nossa fé. Sim, Jesus, eu acredito que o teu sacrifício da cruz resolveu de vez a minha situação entre tu e eu aos teus olhos não sou mais um pecador. Eu sou um justo. Falho, cometo erros, mas eu deixei de ser um pecador. Eu passei a ser um justo. Porque a gente não pode ter duas naturezas a funcionar. Uns dias sou justo, outros dias sou pecador. Não, eu sou justo. Às vezes peco. Mas a minha identidade é justiça. E eu preciso ter isso à volta do meu peito. Isso influencia a forma como eu penso e como eu me vejo e como eu sinto. Então, estamos a falar do âmbito da minha vida e da minha mente. Nos teus pés, usa as boas novas da paz para te permanecer, ajudar a permanecer forte. Noutras versões diz os pés calçados na preparação do Evangelho. E a gente sempre interpretou isto, lá está. Por isso a importância de lermos várias traduções. Sempre interpretámos isto como evangelismo. Mas, na verdade, a preparação é a tua, não é dos outros. Porque és tu que tens os pés calçados para te preparares. Portanto, ou seja, tu revestes, tu calças as verdades, tu calças a instrução divina, tu usas as boas novas, o evangelho dos teus pés. Ou seja, ele está a dizer não só isto é preparação para ti, força para ti, como te dá a capacidade de caminhares por qualquer terreno. E em qualquer circunstância. Onde tu andas, os teus pés são pés de bênção. São pés de conquista. São pés acima daquilo que é a realidade. Porquê? Porque tu estás calçado com a verdade. Estás calçado com a palavra de Deus. Estás calçado com o Evangelho. O que é Evangelho? Deus ama-me. E Deus salvou-me e tornou-me um justo. Então isto atua na área dos nossos pensamentos, da nossa mente. E depois diz assim, e também usa o escudo da fé. Ora, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir de Deus. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra que pode ser, quando estamos a ler, pode ser alguma coisa que o Espírito Santo fala no nosso coração. Pode ser uma pregação, um estudo, pode ser uma palavra profética, pode ser a forma como Deus entender, dizendo, mas nós ouvimos aquela palavra, certo? E a fé vem e de repente gera-se fé em nós. Porque o processo divino é sempre este. Eu sou gerado em fé, a salvação veio pela fé, e a salvação deve continuar a ser trabalhada em fé. E como é que a salvação é trabalhada em fé? Não, agora tens que mudar isto. Não. É continuar a crescer na fé. Continuar a crescer naquilo que alimenta a nossa fé. E se por alguma razão deixarmos de o fazer alguma parte, então Pedro diz, então vamos voltar como bebés recém-nascidos, como os novos convertidos acabados de nascer, voltamos de novo a querer o leite racional, a papinha, a palavra de Deus. Nunca é tarde para recomeçar. Mas nós precisamos de perceber que a dimensão da fé tem que estar cá dentro, porque a luta que acontece dentro das nossas mentes é entre a fé e o medo. Depois diz assim, então, usa o escudo da fé, com o qual conseguimos parar todas as flechas ardentes que vêm do maligno. Ora, se Paulo está a dizer que nós não estamos a lutar contra a carne, nem contra pessoas desta terra, que flechas malignas são estas? São coisas que vêm até nós em termos de espírito e em termos de mentiras. De pensamentos. Os irmãos percebem o que é que eu estou a dizer ou não? Eu não estou zangado, eu estou entusiasmado, é diferente. Versículo 17. Noutras versões diz, usa o capacete da salvação. Nesta tradução diz, aceita a salvação de Deus como teu capacete. Meus irmãos, o capacete é para quê? Proteger a cabecinha pensadora. A gente às vezes é assim, tu és tão inteligente, tens de começar a usar capacete, que é para isso não se danificar. Não é? Capacete, meu querido, é uma proteção para a nossa mente. A palavra, os irmãos exprimirem isto tudo ao máximo. Tudo o que Paulo está aqui a dizer é a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. A palavra. A palavra em nós lava-nos, purifica-nos. A palavra em nós faz-nos crescer, nutre-nos, alimenta-nos, abre-nos o horizonte para percebermos Deus. E quanto mais da palavra nós temos em nós, mais material Deus tem para trabalhar sobre a nossa vida. Então não importa como é que eu estou a me sinto, eu continuo a ter palavra dentro de mim, das maneiras que forem. E a palavra à volta da minha mente protege-me. E não é interessante que logo o capacete é o capacete da salvação? Porque se falha ao nível logo da nossa cabeça, meus irmãos, do resto do corpo não vale a pena.
Aceita a salvação de Deus como teu capacete. E diz que então, por fim, pegas a espada do Espírito. Essa espada que é a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra atua onde? Nos nossos pensamentos. Então, podemos sim orar no Espírito em todo o tempo, em todo o momento. O que é isto de orar no Espírito? É falar línguas. Também. Mas deixa-me dizer o que é orar no Espírito. É orar não segundo a minha carne, não segundo as minhas emoções, não segundo os meus medos, não segundo os meus receios, os meus pavores, não segundo aquilo que tudo à minha volta me está a testemunhar, mas segundo aquilo que o Espírito diz à minha vida através da palavra. Então, orar no Espírito é orarmos a palavra de Deus. Orar no Espírito é orar aquilo que nós, à medida que vamos crescendo, vamos percebendo que Deus diz acerca de nós. Já não é só o pastor que diz, não é um livro que eu li. Realmente eu hoje estou plenamente convencido quem eu sou em Cristo Jesus. E aí, quando eu abro a minha boca, eu faço a minha oração, eu oro a palavra. Eu não oro tanto, há um momento para chorar, para coisa, para apresentarmos o nosso problema, mas a partir do momento em que o fazemos, a partir dali o que nós temos que orar é o que é que a palavra diz acerca da minha circunstância. Isso é orar no Espírito. Não precisamos de um culto de fogueira, meus irmãos, precisamos ir para o monte. Isso ajuda-nos, é bom. Eu quero, vamos lá. Um dia destes, se os irmãos quiserem, vamos aí fazer outra vez oração em jejum, ou quiserem, porque é bíblico, é eficaz. Mas a questão, meus irmãos, a oração não é nem a oração e muito menos a adoração. Porque a adoração e louvor não tem nada a ver com aquilo que eu sinto. Tem a ver com aquilo que eu estou a adorar e a louvar a Deus. Então, se Deus é maior do que a minha circunstância, eu tenho que ter um tipo de louvor e uma adoração que o exalta acima daquilo que eu estou a sentir. Senão estamos a adorar-nos a nosso problema. Lá está, as idolatrias. Então, ora então no Espírito em todo momento. Ora com todos os tipos de oração. Há vários tipos de oração. E pede tudo aquilo que tu precisares. Estamos plenamente convencidos. E aí a tal oração de um justo só pode tanto nos seus efeitos. Sabe porquê? Porque eu estou na palavra, eu estou vestido da palavra, os meus pensamentos estão firmes na palavra, tenho as minhas falhas, as minhas lutas, ninguém cresce de um dia para o outro, passamos uma vida nisto. Mas o que importa aqui dizer, meus irmãos, que a santidade que Deus espera de nós é que nós pensemos como Ele pensa. Que nós possamos crer naquilo que Ele nos diz. Mas a minha mãe e o meu pai disse e fez e aconteceu, eu tive uma infância não sei o quê, tenho um patrão que me humilha e tenho não sei o quê. Meus irmãos, quando nós estamos seguros de quem nós somos em Cristo Jesus, até podemos estar no meio da cova dos leões. E em Portugal, infelizmente, o Sporting não... Podemos estar na cova do Benfica, ou dos Dragões, não importa onde é que a gente está. Vocês não percebem? Não importa, porque nós deixamos de ser influenciáveis. Aliás, deixa-me dizer que aquilo que mais irrita as pessoas, logo por tabela, o nosso inimigo, é ele perceber que a gente não se deixa influenciar. Por ele. Mas somos influenciados por Deus. E somos influenciados pelos pensamentos que nós criamos em nós. A nossa mente é campo de batalha. E fruto disto, e depois ele diz, e devemos fazer isto, orando por nós, não parando, não desistindo, e orar sempre por todo o povo de Deus. Porque uma das coisas que acontece quando nós estamos firmes nos nossos pensamentos de fé com Deus, é que nós chegamos a um patamar, ok, já orei por mim, já chega, agora eu vou usar da minha oração, do meu tempo, daquilo que eu já cresci e aprendi, vou interceder por todos os outros que estão ao meu redor. Tão importante isto, meus irmãos. Salomão dizia em Provérbios 23:7, pois como pensa em seu coração, assim é o homem. Meus irmãos, nós somos o que pensamos, na verdade. Porque Deus pode, e fez, o maior milagre de toda a eternidade, em nosso favor, mas se eu não acreditar em não pensar de forma correta em relação a isso, eu vou continuar a ser tudo menos aquilo que Deus diz que eu sou. Porque deixem-me dizer umas coisas, mas não, a gente pode estar aqui a cantar e dizer eu sei quem sou, eu sei, sabemos mesmo? Para isso é preciso tempo, daí é preciso reflexão, meditação, é preciso
alimentarmos os nossos pensamentos com aquilo que são os pensamentos de Deus, para que, na verdade, em toda a sua plenitude, nós possamos dizer ao contrário daquilo que foi dito no Velho Testamento, em que Deus diz: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Os vossos caminhos não estão a ser os meus caminhos. Mas hoje nós temos o Cristo. E diz que temos a mente de Cristo. Então, se temos, vamos ouvi-la, vamos buscá-la, vamos considerar aquilo que Deus diz acerca de nós. Mas eu não sinto, meus irmãos. Nem sinto, nem suspensório, nem nada. Segunda de Coríntios 10, versículo 4. Que hora? Está quase. Ainda tenho 3 minutos. 2 de Coríntios 10, versículo 4. As armas que usamos não são humanas. Então para de tentar lutar com a vida, para de tentar lutar com as coisas de forma humana. As armas que usamos não são humanas. As nossas armas têm poder em Deus. Posso ouvir um amém? E 2? Okay, já não abuso, que é para vocês não ficarem mal dispostos. Ok? E depois Paulo, o mesmo Paulo, está a dizer o mesmo. Ele diz isto ao longo das várias cartas. Ele diz isto. Nossas armas têm poder de Deus e podem destruir fortalezas do inimigo. Amém? Agora eu faço outra vez a pergunta. Onde é que estão essas fortalezas? É a minha mulher. Aquilo é uma parede. É o meu marido. Aquilo falar para ele ou para a parede é a mesma coisa. A gente ali a falar e ele está a vaguear no espaço sideral com um comando na mão, mas nem está a ver televisão, está-se. As mulheres têm que perceber que os homens têm um temporizador ao final do dia. Também está ali um espaço de tempo. São engolidos por um buraco negro. Ok? Brincadeira. Mas é verdade. Ok, então diz, as nossas armas têm poder de Deus e podem destruir as fortalezas do inimigo. E depois diz, com ela tomamos cativos os pensamentos, ou destruímos argumentos. Quais argumentos? Pastor, não conhece a minha mulher. Ela, quando começa a falar, a gente não consegue. Eu tenho que me calar porque não tenho argumento, não tenho verbosidade nem eloquência. É disso que está a falar? Quais argumentos? As flechas ardentes do maligno, os pensamentos, as mentiras, a aparência de que mas não é, e que constantemente estamos a ser bombardeados. E muitas vezes se instalam em nós, e nós temos muitos argumentos que até na nossa tradição evangélica, deixem-me dizer, precisa de ser partido aos bocadinhos. Nós não somos indianos, mas temos muitas vacas sagradas. Com essas armas, destruímos os argumentos das pessoas. Não é a discutir. É debatemos. Dentro de nós destruímos determinados argumentos. E depois diz no versículo 5, e derrubamos toda a ideia orgulhosa que se levanta contra o conhecimento de Deus. E também capturamos cada pensamento e o fazemos desistir e obedecer a Cristo. Mas irmãos, está a falar do quê? Guerra espiritual. Está a falar do quê? Do campo de batalha que é a nossa mente. E está a falar do quê? Em destruir pensamentos nocivos. Mentirosos. Agora também vos deixo dizer, esta fé, esta luta, em primeiro lugar nós pensamos, não, vou agora fazer... Não, começa por destruir, identificar e destruir dentro de nós, tomarmos cativos dentro de nós, aqueles pensamentos em nós que precisam ser levados à obediência a Cristo. Pastor, eu passei a minha vida a dizer que não prestava para nada. Eu tenho lidado com muita gente assim, atenção, estamos a falar de gente já com 40, 50 anos, que ouviram desde tenra idade que eram estúpidos, que não sabiam nada, que eram parvos, que eram isto, uns incapazes e não sei o que mais. E ainda hoje, apesar de já serem pessoas adultas e dizerem ok e tal, mas ainda vivem nesse registro. Então há necessidade de reconhecer que aquilo não é de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pegar naquilo que não é de Deus e levar a Deus assim, e pegarmos na palavra e pegarmos em todos os conceitos divinos e pegarmos na ajuda desse Espírito que está em nós e em nós tomarmos cativo esse pensamento e os destruirmos. Para quê? Para os levarmos em obediência a Cristo. Estamos a falar de quê? Batalha espiritual. Onde é que isso acontece? Dentro de nós.
Tantas mentiras que muitas vezes se instalam em nós. Por isso, Deus diz, para nós experimentarmos a plenitude da sua vontade, nós precisamos de renovar o nosso entendimento constantemente. Em todo o tempo. Porque a batalha acontece e nós precisamos de pensamentos renovados. E vou ler só mais 27 capítulos e... Não, termino rapidamente. Filipenses 4:4. Estejam sempre cheios da alegria do Senhor. Eu até vos digo outra vez, pá. Estejam cheios da alegria do Senhor. 2 vezes. Regozijem-se, alegrem-se. Deixem que todos vejam que vocês são gentis e amáveis. O Senhor está vindo em breve. E isto tem um contexto. Não se preocupem com nada, mas orem, peçam a Deus tudo o que precisam, sempre dando graças a Deus por aquilo que vocês têm. E porque vocês pertencem a Cristo, a paz de Deus guardará todos os vossos euros, todos os vossos pensamentos e sentimentos, e a sua paz pode fazer isso muito melhor do que as nossas próprias mentes humanas. Nós colaboramos, os irmãos percebem? A ênfase de Paulo ao longo das várias epístolas, cuidado com os vossos pensamentos. É isso que nos está a impedir de crescer, de avançarmos, de experimentarmos mais da bondade, da vontade de Deus que está aí. Que nós precisamos de crer, meus irmãos. Este é o princípio divino. Nós precisamos de crer para trazer tudo aquilo que Deus já disse que é nosso e que é para nós. E deixe-me dizer, aquilo que é nosso e é para nós pode passar por morrer pela causa do Evangelho. Porque essa história é outra também. Não, tudo o que Deus tem para mim é um Rolls Royce e uma quinta nas Caraíbas e um iate e 6 mulheres sem sogra. Pensamos logo assim, não. O que Deus tem para mim é aquilo que eu desejo. É aquilo que eu quero. Não, quando a gente compreendemos a nossa posição em Cristo e o Deus que servimos, nós dizemos assim, eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim. Mas Deus pode determinar que a minha vida seja destinada a servi-lo, seja destinada a ir para a África, para a China, ou eu até posso vir a ser uma pessoa riquíssima. Mas também, se esse for o propósito de Deus, não é uma riqueza para a podridão, é uma riqueza para abençoar. Não se preocupem com nada, gente. Medo, receio, voltamos ao início. Mas orem e peçam a Deus tudo o que vocês precisam, sempre dando graças a Deus pelo que vocês têm. E porque vocês pertencem a Cristo, a paz de Deus guardará todos os vossos sentimentos, pensamentos. Sua paz irá guardar as vossas mentes humanas. Irmãos e irmãs, continuem pensando no que é bom. A sério? Lá está o Paulo. Irmãos, imaginem o que é Paulo, que foi um carola lá no meio dos judeus, no meio dos fariseus, topo, não é? E era um homem temente a Deus. Ele fazia o que fazia plenamente convencido de que estava a fazer o que era certo. Ele era um homem de pensamento. E de repente, Paulo, por amor a Cristo, por ter recebido e percebido a vontade de Deus, ele de repente vê-se um apóstolo de pés sangrentos, quase podíamos dizer assim, que andou pelo mundo, teve tantas vezes em prisão, levou tanto naquele corpinho. E vemos um Paulo que consegue manter o seu testemunho, a sua fé, o seu ministério. Estávamos a falar de eficácia no outro dia. Não é? Um Paulo que não desistiu da sua carreira, tendo por alvo a sua meta. Mas, irmãos, isto exige disciplina de pensamento. Mas não é a disciplina do pensamento de coaching. É a disciplina de um pensamento que não se permite demover de quem é em Cristo e da sua fé nele. E então diz, irmãos e irmãs, então continuem a pensar no que é bom, no que é digno de louvor. Pensem no que é verdadeiro. Lá está, voltamos à guerra espiritual, à batalha. Àquilo que é honrado, correto, puro, belo e respeitado. E façam o que vocês aprenderam e receberam de mim. Lá está o que eu estou a dizer. Eu sou o exemplo disso. Já passei por tanto nesta vida, eu continuo aqui. Mesmo na prisão eu estou aqui a animar. Filipenses, a carta da alegria foi escrita no meio de uma prisão. E façam o que vocês aprenderam e receberam de mim. O que eu vos disse e o que vocês me viram fazer. E o Deus que dá a paz estará convosco. E termino só dizendo, Romanos 12:2. Não mudem para ser como as pessoas deste mundo,
mas deixem Deus mudar-vos por dentro com uma nova maneira de pensar. Então serão capazes de entender e aceitar o que Deus quer para vocês. Irão saber o que é bom, o que é agradável para Ele e o que é perfeito. Aqui, meus irmãos. A batalha está aqui na nossa mente. A batalha está na tua mente. É aí que o diabo, a verdade e a mentira se confrontam. E por isso é que às vezes ser cristão, ser crente mesmo, filho de Deus, é cansativo. Porque nós estamos em constante guerra. E pior, temos um aliado não renovado, e nunca será renovado, que é a nossa carne, que nos dá tanto trabalho. Batalha contra o espírito. Aliás, Paulo até diz que a própria carne tem uma mente própria. E este é um choque de titãs dentro de nós. Mas aí entra a minha fé. Em vez de dizer assim, é tão difícil, é impossível. Não, não. Se Deus disse, é verdade. Se é verdade, eu vou experimentar isso. E eu vou perseguir, eu vou atrás, eu vou-me revestir da armadura de Deus. Eu vou cada vez mais gastar tempo, algum tempo, a meditar na palavra de Deus, a renovar os meus pensamentos e, em oração com Deus, permitir que esta dinâmica se vá desenvolvendo em nós. Porque, meus irmãos, não tenham a menor dúvida, quanto mais edificados sobre esta santíssima fé, como diz Judas, nós mais vamos ver transformação acontecer assim naturalmente na nossa vida, na vida dos nossos com quem nós estamos rodeados, muitas vezes à nossa volta, na atmosfera e nas circunstâncias. E mais, meus irmãos, isto é tão importante e tão profundo que às vezes nós mesmos vamos ser surpreendidos com respostas que vêm de dentro de nós que nós pensamos, de onde é que isto veio? Isso veio do teu lugar secreto, onde tens edificado um lugar de conhecimento, de aprendizagem, onde se manifesta o verdadeiro discipulado, que é aquele discipulado em que nós estamos sentados aos pés de Jesus e Deus vai sussurrando, vai nos ensinando as suas coisinhas. E eu acredito que era assim que Davi vivia. Lá nos cantos dele, ele alimentava-se de Deus. Ele pensava acerca de Deus, ele lia, ele conhecia as Escrituras, porque qualquer judeu tinha que saber a Tora. Não é? E ele alimentava-se. E por todas as rejeições que ele passou, lá estava ele enfiado lá no meio do monte, a tomar conta do gado do seu pai. E lá naquele lugar, de repente, aparece um urso e ele... Não é? Todos os dias nós somos atacados por grandes ursos. E um dia aparece um leão e ele mata o leão. Irmãos, Davi era um jovem sisudo, tímido. De onde é que surgiu aquilo? Não, Davi era um homem, não era nada. Era alguém que sabia quem ele era em Deus. Mas ainda assim, eu confio em Deus, mas tenho a minha funda à mão. Eu aprendo. E, meus irmãos, neste caso, a funda, para mim, é aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Porque no dia mau, no dia difícil, quando somos atacados, nós dizemos, está escrito. Senhor, mas transformares as pedras em pão, está escrito. Senhor, se me adorares, eu vou-te dar os reinos deste mundo. Uma mentira, porque os reinos nem são dele. Jesus quer responder, está escrito. 3 vezes que o diabo tentou Jesus. E qual foi a resposta? Está escrito. Assim, assim, assim. Os irmãos, a gente tem que responder e viver pelo que está escrito, não é pelo que sentimos. Nem é pela nossa resposta humana, natural, que é perceptível e a gente entende, temos que geri-la. Mas vamos fazer com que aquilo que está escrito esteja acima. E aí nós vivemos uma verdadeira santidade, porque pensamos como Ele, falamos como Ele e agimos como Ele. E esse é o poder da fé. Nesta manhã, Senhor, não sei, alguma coisa que não tenha conseguido transmitir, explicar, mas Tu que és Espírito e és Deus e habitas em cada um, Senhor, que possas trazer uma maior compreensão, porque és Tu que na verdade revelas. És Tu na verdade que trazes discernimento. Eu apenas oro pelos meus queridos irmãos, para que possamos entender, para que
possamos dizer como Paulo, não combatemos como que batendo contra o ar. Nós sabemos concretamente com o que é que nós lutamos. E oro, Senhor, para que sejamos fortes, corajosos e possamos vencer as nossas lutas e batalhas com a noção e com a percepção de que Tu em nós és aquele que também és provisão nessas áreas. Então ajuda-nos a crescer na fé, ajuda-nos a crescer na revelação da justiça de Cristo em nós. E aí vamos ter muito mais vontade de orar, muito mais vontade de estar na Tua casa, muito mais vontade de louvar, muito mais vontade de dar testemunho, muito mais vontade, Senhor, de em qualquer lugar irradiarmos um sorriso nos nossos lábios, que cativa e mostra às outras pessoas que vivem debaixo da sombra do medo que algo de diferente brilha em nós. E esse é o maior testemunho. E essa é a maior glória para o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo.